Bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula, módulo de obstetrícia. A aula de hoje é sobre doença hipertensiva específica da gravidez ou gestação, famosa DEG ou pré-eclâmpsia. Meu nome é Marina Neves, eu sou graduada em medicina pela UFMG e fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Bom, a pré-eclâmpsia, ela é apenas uma das síndromes hipertensivas na gestação, que são causas importantes de mortalidade materna. Na verdade, a pré-eclâmpsia, juntamente com as hemorragias, são as principais causas de morte materna por causas obstétricas diretas. A gente classifica, e eu peguei a classificação da Febraso, que é muito parecida com a de todos os outros, hipertensão crônica de qualquer etiologia na gravidez é aquela paciente que antes de 20 semanas detecta-se a hipertensão, ou que já era sabidamente hipertensa antes da gravidez, e é uma hipertensão também que não vai se resolver depois do parto. Ela é crônica, a paciente já tem uma condição pré-existente. Pré-eclâmpsia é a hipertensão com proteinúria que aparece depois de 20 semanas de gravidez e se resolve até 42 dias pós-parto, é o assunto da nossa aula. Muito difícil uma prova de residência que não caia nenhuma questão de pré-eclâmpsia, de conduta, de medicação, de exames. Então, das síndromes hipertensivas a que mais cai em prova. Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, muito importante você saberem. Toda paciente hipertensa, ela tem um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia, né, e de ter essa pré-eclâmpsia sobreposta. Mas como que eu vou saber? É a paciente que vinha controlada e evolui aí depois de 20 semanas com difícil controle pressórico e com piora de uma proteinúria basal que ela tinha. A gente sempre pede no pré-natal de alto risco, no início da gravidez, para comparar com o final, caso essa pressão venha a piorar. Hipertensão gestacional ou transitória, que é o aparecimento de hipertensão depois de 20 semanas, sem proteinúria, e que se resolve também no puerpério. E a eclâmpsia, na verdade, a Febraso coloca separado, que é com presença de convulsões tônico-clônicas nas pacientes com pré-eclâmpsia. A maioria dos lugares coloca junto com pré-eclâmpsia como sinal de gravidade. A eclâmpsia ela pode correr durante a gravidez, no parto e, inclusive, no pós-parto. Às vezes, a gente atende na urgência paciente 2, 3 dias pós-parto que convulsionam em casa. Então, muito cuidado quando vocês atendem mulheres em idade jovem, periparto e gestantes com convulsão, né? A gente costuma ver aí nos interiores as pessoas passarem diazepam e pedirem interconsulta com a neuro. Na verdade, são pacientes de tratamento nas maternidades do alto risco. Bom, então, vamos tratar da principal síndrome hipertensiva da gravidez, do que mata mulher jovem no mundo, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, ou DEG, definida como pressão arterial igual ou maior a 140/90 em 2 medidas após 20 semanas, claro, naquela paciente que não tinha nenhum problema, mais proteinúria. Então, porque senão ela tem só uma hipertensão gestacional, né? Então, como que a gente determina a proteinúria? Preferencialmente, na proteinúria de 24 horas, que é a coleta de 24 horas de urina. A proteinúria na grávida ela é considerada acima de 300 miligramas, e são valores diferentes do que a gente usa em clínica médica. A gente pode também fazer, de uma forma mais rápida ali na urgência, a proteinúria em amostra única. A gente usa fita, o paciente faz xixi no copinho, você coloca uma fita, a partir de uma cruz, já se correlaciona com, vai de 1 a 4 cruzes, né, o papel que a gente gradua, e já se correlaciona a partir de uma cruz com a proteinúria de 24 horas acima de 300 miligramas no total de 24 horas. Uma relação boa que a gente consegue pedir na urgência também é a relação proteína-creatinina acima de 0,3, também ela é considerada significativa e se correlaciona com uma proteinúria de 24 horas acima de 300 miligramas. Então, nós temos 3 formas: a fita, a relação proteinúria-creatinúria, né, que é na urina, e a proteinúria de 24 horas, preferencialmente, quando você tem tempo, quando você interna paciente para propedêutica. Bom, e qual que é a fisiopatologia da DEG, né, da pré-eclâmpsia? Nós temos N explicações, mas parece que é uma paciente que tem algum problema que a gente chama de placentação ineficaz. Durante a invasão trofoblástica, a invasão das artérias espiraladas se dá em 2 ondas, num primeiro momento, no início da gravidez, e depois de 12 semanas, elas invadem as artérias espiraladas até mais ou menos a metade do miométrio, e parece que essas pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia, isso não acontece, de maneira que fica uma placenta insuficiente.
E isso é muito importante porque não é uma doença só da mãe, né? São fetos que geralmente têm crescimento restrito, têm oligodrame. Por quê? Porque essa placenta não funciona direito. Todas as alterações de Doppler que esses fetos têm, placenta que não funciona direito. Então, é o que a gente chama de falha na segunda onda de invasão placentária. E são pacientes que, por causa disso, elas têm lesão endotelial, elas têm um desequilíbrio entre as prostaciclinas vasodilatadoras e um predomínio de tromboxano, que é protrombótico e vasoconstritor. Então, são pacientes que já têm que desenvolvem uma disfunção endotelial generalizada mesmo, por causa de uma placentação ineficaz. Existem outras explicações imunológicas e moleculares, mas muito específicas. De maneira geral, o que mais vai cair em prova é isso aqui, e o que explica, assim, mais as alterações de Doppler e algumas coisas que a gente tem para prevenir pré-eclâmpsia que hoje em dia tem aparecido.